Alô, concurseiro de plantão! Aqui é o professor Ricardo Oliveira e hoje nós veremos mais um tópico que nós demos no nosso curso para os nossos alunos sobre direito constitucional. Direito constitucional. E nós englobamos ali o artigo 5º da Constituição Federal e hoje eu vou dar um tópico rápido, vou falar de alguns incisos e nós vamos abranger a tela para os senhores poderem fazer esse acompanhamento junto comigo. Direito constitucional. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, estabelece direitos e garantias individuais, garantindo os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Via de regra, esses direitos eles são previstos para os brasileiros, tanto nato quanto naturalizado, e aos estrangeiros residentes no país. O primeiro ponto aqui que nós temos que tomar cuidado é o quê? Porque a sua banca, a sua prova pode falar para vocês que um estrangeiro que está passando para a Argentina, para o Chile, para o Paraguai, o avião dele desce, faz uma escala aqui no Brasil e ele está passando. Vai te perguntar se a esse estrangeiro que não é residente, se ele tem os direitos previstos na Constituição Federal, se eles têm os direitos previstos, os mesmos direitos que os brasileiros, os direitos que os estrangeiros residentes no país têm. Via de regra, pelo caput, pelo texto que nós vemos aqui do artigo 5º da Constituição Federal, não. Porque ele fala que é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Porém, segundo o entendimento pacífico da doutrina, segundo o entendimento doutrinário, como nós falamos, segundo o entendimento da nossa Corte Superior, do STF, isso é unânime. Os estrangeiros que somente estiverem de passagem pelo país, a eles estão garantidos os mesmos direitos previstos aqui na Constituição Federal. O direito à vida, o direito à liberdade, a eles está garantido esses direitos. Cuidado! O brasileiro nato ou o estrangeiro que já foi naturalizado, eles podem concorrer a alguns cargos. E se você está em dúvida qual que ele pode, qual que ele não pode, você pode assistir um vídeo que nós colocamos sobre assunto de nacionalidade. Aí vocês vão ver que os brasileiros naturalizados não podem concorrer a alguns cargos, como presidente da República, como vice-presidente da República, como presidente da Câmara dos Deputados. Esse é um assunto que nós já falamos. É óbvio que esse estrangeiro que estiver passando, esse estrangeiro que estiver só de passagem aqui, ele não vai ter esse direito assegurado. O direito que nós estamos falando é o direito à liberdade. Um exemplo que eu dei em sala de aula, que é o exemplo que eu dou para os senhores agora, é que se o estrangeiro desceu no aeroporto e ele está indo comprar um lanche, ele é assaltado. A ele é garantido o direito, os mesmos direitos que eu e que você tem? É claro, ele vai lá, vai fazer a queixa-crime, ele vai fazer o registro de ocorrência e a polícia vai abrir um inquérito policial e vai garantir a ele todos os direitos. Então cuidado com isso aí, porque o caput diz uma coisa, mas o entendimento estende para os estrangeiros que não são residentes no nosso país. Esses direitos que nós falamos, eles estão previstos aqui no artigo 5º ao artigo 12º. Porém, nós vamos focar apenas nos artigos 5º, no artigo 5º e no artigo 6º. No artigo 5º e no artigo 6º. Por quê? Porque a banca gosta de colocar o direito de um artigo no local do outro artigo. E isso pode confundir você, caso você não conheça qual aquele direito é previsto. Por exemplo, o direito à educação, o direito ao lazer, é previsto no artigo. É previsto no nosso artigo 5º ou é previsto no nosso artigo 6º? O direito à educação, o direito ao lazer é previsto no nosso artigo 6º. Mas o que ele pode fazer na sua prova? Ele pode pegar o direito à educação e falar que esse direito está previsto no corpo do texto do artigo 5º da Constituição Federal. E se você colocar que sim, você vai acabar errando, porque lá está elencado sim os direitos que nós vamos ver. No artigo 5º estão previstos os direitos de primeira dimensão, onde o povo queria menos intervenção do Estado e, consequentemente, eles queriam o quê? Mais liberdade. Nós vamos ver que a doutrina ela separa em várias dimensões ou gerações
se bem que essa palavra geração, ela não é muito aceita por alguns doutrinadores, porque dá a entender que uma geração é superior à outra, mas também é conhecido dessa forma. Nós temos o direito de primeira dimensão ou geração, nós temos o direito de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, e aí vai. Nós vamos nos ater aqui até o direito de quarta dimensão, até o direito de quarta geração, porque é o que é mais cobrado nas nossas provas de concursos. No artigo 6º estão previstos os direitos de segunda dimensão, onde o povo solicita aqui a intervenção do Estado. Nós vemos que o direito de primeira dimensão, ele fala: ei, Estado, não se intromete na minha vida não. Não, eu não quero que você se intromete, eu quero direito à vida, eu quero direito à liberdade. Eu quero direito a fazer o que eu quiser, eu não quero que você se intrometa na minha vida. Direito de primeira dimensão. Já o direito de segunda dimensão, não. Você chama o Estado: ei, Estado, eu quero saúde, eu quero escola, eu quero qualidade, eu quero que você me ajude. Então, quando você chama o Estado para a sua vida, nós iniciamos aqui o direito de segunda dimensão. Aqueles tópicos que nós vimos lá do artigo 5º ao artigo 12º, nós vamos passar por alguns direitos, quais sejam. Aí nós temos aqui o direito individual, o direito coletivo, o direito social, o direito à nacionalidade e os direitos políticos. Lembrando que sobre a nacionalidade nós já temos esse card que já foi disponibilizado para os senhores. Então os senhores vão lá no nosso vídeo do YouTube que os senhores já vão entender sobre nacionalidade. Hoje nós vamos entender sobre o artigo 5º, que é muito extenso. Nós não temos a intenção de hoje, nessa videoaula, esgotarmos os assuntos. Vou pegar alguns incisos do artigo 5º que eu julgo mais importantes, mais comum em vermos nas provas de concursos. Vamos falar sobre eles, mas isso aqui é um assunto para nós termos aí umas 3 videoaulas para podermos esgotar bem esse tópico. Essas 4 dimensões, esses 4 direitos são: o primeiro direito, direito à liberdade, primeira geração, primeira dimensão, direito à liberdade. O de segunda dimensão ou geração, ele vai falar do direito de igualdade, do direito de igualdade. O terceira dimensão ou geração, ele vai falar sobre os direitos coletivos. O que seriam esses direitos coletivos? Você abranger a saúde em prol de toda a nação, não mais uma coisa individual. Você pedir o Estado para ele te proporcionar a garantia da sua propriedade. Não, você não está mais querendo algo individual, você quer algo coletivo. Você quer que você, que a sua família, os seus vizinhos cheguem e tenham uma escola pública, tenham um hospital público. Esses são os direitos de terceira dimensão ou geração. E o direito de quarta? E o direito de quarta? E o direito de quarta geração ou dimensão são os direitos genéticos. São os direitos genéticos. O que seria parte desses direitos genéticos? O que seria parte desses direitos genéticos? Seria quando, por exemplo, uma mulher quer ter um filho e ela não quer fazer isso através de um ato sexual, ela quer fazer isso através de uma concepção, então ela tem todo o direito. A criança dentro do útero da sua mãe, ela já abrange também direito. O direito tem que saber quando que aquela criança está com vida, quando não está com vida, a partir de quantas semanas aquela criança já está se desenvolvendo, já está ali desenvolvendo o cérebro, desenvolvendo, tudo isso faz parte desse direito de quarta dimensão. Mista salientar o que? A diferença entre os direitos e garantias fundamentais. As diferenças entre os direitos e garantias fundamentais. E o que seria um direito? Seria aquilo que a lei prevê e garante para você. Por exemplo, o direito à liberdade. Direito à liberdade, o direito à vida, o direito ao acesso à informação, o direito ao acesso à educação. Então esses são os direitos que a lei estabelece para você. E o que seria a garantia? Seria aquele corpo da lei, aquele corpo do texto da lei, que ele estabelece aquilo ali em prol a você. Como assim, professor? Ficou embolado. Eu não falei que no direito ele fala sobre a liberdade?
eu acabei de explicar agora. Você tem um direito à liberdade, isso é o direito. E o que é garantia? O habeas corpus. O habeas corpus é a garantia desse direito, porque quando a sua liberdade ela é restringida, você pode adentrar com o habeas corpus. Quando você quer acesso a algum dado, quando você quer acesso a alguma informação, que é um direito, e eles não te estabelecem esse direito, você pode entrar com o habeas data, que seria a garantia. Conseguiram entender? O direito é aquilo que a lei vai te falar. Você tem direito à liberdade, direito à locomoção, direito a ir, vir e permanecer. E o que seria a garantia? O habeas corpus seria uma garantia desse direito. Agora nós podemos falar propriamente dito do que? Do artigo 5º da Constituição Federal, que fala que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, sendo invioláveis os direitos à vida, o direito à igualdade, o direito à liberdade, o direito à segurança e o direito à proteção. Isso é basicamente o que o artigo 5º da Constituição Federal fala. E aqui é importante ressaltar para os senhores o quê? Que existe igualdade material e igualdade formal. Anotem isso. Existem igualdade material e igualdade formal, princípio da igualdade ou princípio da isonomia. Primeiro temos que saber esses dois pontos, que existe a igualdade material e a igualdade formal. O que seria a igualdade formal? Seria exatamente como o texto da lei nos diz. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e até acabar o artigo 5º da Constituição Federal. Essa é a igualdade formal. Essa é a igualdade formal, todos são iguais. No inciso 1 vai falar que homens e mulheres são iguais perante a lei, então homens e mulheres são iguais. Ele não vai estabelecer diferença alguma entre homens e mulheres, porque essa é a igualdade formal. Porém, o Brasil não adota apenas a igualdade formal. O Brasil também tem um entendimento, segundo a STF, segundo a nossa doutrina, também é um entendimento pacífico da igualdade material. O que seria igualdade material? Seria você pegar os menos favorecidos e tentar igualar, tentar dar alguma vantagem a ele para igualar, para fazer de fato uma igualdade com aqueles que têm condições melhores. Como assim? É justo que uma pessoa com deficiência física faça o mesmo teste para os senhores que estão estudando para a prova da Polícia Militar, que ela corra 3 km e 200 metros em 12 minutos, igual o senhor que está em perfeitas condições? Não, não é justo. Mas lá não fala que todos somos iguais? Essa seria a parte da igualdade formal. Se todos somos iguais, não me importa se ele tem uma deficiência física. Ele tem que subir na barra e fazer 20 flexões igual a mim. Ele tem que fazer 50 flexões no solo igual a mim. Mas não. Aí a parte da igualdade material vai falar, não, ele não tem essa capacidade. Logo, ele não vai fazer esse teste. Ele vai fazer um outro teste. Ele vai fazer um teste, mas não o mesmo que você que está em plenas condições físicas de poder chegar lá e fazer aqueles testes. Então, o que é igualdade material? Como que o direito lê o artigo 5º da Constituição Federal, como que os advogados, os juristas, os doutrinadores leem o artigo 5º da Constituição Federal. Temos que tratar o igual com igualdade e o desigual na medida da sua desigualdade, para que consigamos igualar ambos. Temos que tratar o igual com igualdade e o desigual na medida da sua desigualdade. Um grande exemplo disso, eu posso colocar para os senhores aqui de homens e mulheres. Os homens, quando se tornam pais, a eles é dado alguns dias. Servidores públicos federal tem 20 dias, em alguns lugares pode estabelecer 9 dias, aí vai depender do que está lá na CLT. Só que as mulheres, elas vão ficar quantos dias em casa até a recuperação? Vão ficar 6 meses. Elas vão ficar 6 meses, enquanto que os homens vão ficar 20 dias, as mulheres vão ficar 6 meses. Isso é ser desigual, já que o inciso 1 fala
que homens e mulheres são iguais perante a lei? Não, isso não é ser desigual, isso é tratar o igual com igualdade e o desigual na medida da sua desigualdade. Não tem como uma mulher ter um filho através de uma cesárea e em 20 dias poder voltar ao trabalho, enfrentar um ônibus lotado, enfrentar um trem lotado, enfrentar o trânsito, o estresse. Sabe o que vai acontecer? Vai arrebentar o ponto dela e poder não colocar a vida dela em risco. Isso desiguala, isso fere o artigo 5º, professor? Não, não fere o artigo 5º, pelo contrário, ele vai em acordo com o artigo 5º, ele anda junto com o artigo 5º. Quando eu faço essa distinção, justamente para poder atender o igual na sua igualdade e o desigual na sua desigualdade. Quando eu falei para vocês não confundirem os direitos previstos no caput do artigo 5º, quais são esses direitos, professores? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade, com os direitos previstos lá no artigo 6º. Quais são esses direitos, professor? Eu vou mostrar para vocês esses direitos aqui, ó. A educação, alimentação, assistência, segurança, previdência social, proteção, lazer, saúde e moradia. Esses são os direitos previstos lá no artigo 6º da Constituição Federal. E os direitos que está aqui na tela, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, são os direitos previstos no caput do artigo 5º. Ah, só tem esses direitos no artigo 5º? Claro que não, tem inciso pra caramba aqui. Só que eu estou pegando só o do caput do artigo 5º, por quê? Porque a banca ela pode virar para vocês e colocar uma questão assim, te perguntando se é correto dizer que é previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à educação e o direito à propriedade. Isso aqui está certo? Não! Isso aqui não está certo. Por quê? Porque eu peguei um direito do artigo 6º, que foi educação, e joguei aqui. Ele vai jogando para vocês a letra de lei perfeitamente como ela está lá no artigo 5º. Ele vai apenas tirar um dos direitos do artigo 5º e vai pegar do artigo 6º e vai jogar ali. Ou vice-versa. Então fiquem atentos com isso, não errem nisso. Professor, mas como é que eu vou gravar esses artigos todos? Como que eu vou gravar esses incisos? Como que eu vou gravar esses direitos? Eu não sei como você vai fazer para gravar. Eu utilizo muito mnemônicos e eu gosto de passar esses mnemônicos, fazer leitura, fazer bastante leitura, porque é complicado, até a gente que está na parte de ensinar, se a gente for pegar só pela nossa cabeça, vamos deixar vamos deixar dois ali de lado, vamos acabar esquecendo, é por isso que tem que estar toda hora vendo. E nós temos alguns mnemônicos que nos ajudam a poder fazer essa distinção. Mas professor, o que seria esse mnemônico? Eu não sei o que seria mnemônico. Primeiro, nós temos que ser espertos aqui. Os direitos previstos no artigo 5º são 5. São 5. Direito à vida, direito à igualdade, direito à liberdade, direito à segurança e direito à proteção. São só 5, então é fácil de gravar. Já os direitos previstos no artigo 6º da Constituição Federal, nós temos bastante. Direito à moradia, direito à alimentação, direito à saúde, direito ao transporte, direito ao trabalho, direito à assistência, direito à proteção, direito à maternidade. Nós temos vários direitos previstos no artigo 6º. E como é que a gente vai fazer para poder gravar esses direitos? Nós temos alguns mnemônicos. Tem um que fala Dilma sem PTT. Eu não vou colocar esse, mas ele é mais completo. Futuramente eu vou colocá-lo e vou explicar para os senhores o que é cada letra dessa. Dilma sem PTT. Mas agora, nesse momento, nós não vamos falar da Dilma e nós vamos falar do Assis. Nós vamos saber aonde ele mora, beleza? Como assim, professor? Eu ainda não entendi. Eu ainda não entendi, professor. Então espera que você vai entender. Olha aqui só a parte verde. Só a parte verde. Edu mora ali. Edu mora ali. Saul trabalha lá. E Assis prossegue preso. Essa é a frase que você tem que gravar. Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis prossegue preso. Essa é a frase que você tem que gravar.
O que quer dizer o edu? Educação. Mora, moradia. O ali, alimentação. Então, edu mora ali. Educação, moradia, alimentação. Saúde trabalha lá. Saúde, trabalho e lazer. Assis prossegue. Assistência, proteção e segurança. E preso, previdência social. Então, um mnemônico que você pode gravar é esse. Edu mora ali, Saúl trabalha lá, Assis prossegue, preso. Eu gosto desse, foi o que eu aprendi na minha graduação. Eu aprendi estudando ali durante a minha graduação, fazendo concursos, e depois veio esse da Dilma. Esse da Dilma, sem PTT, ou PT, né, fazendo essa associação, ele é mais completo. Por quê? Porque não são só esses aqui. Aqui a gente não consegue ver a maternidade, mas lá no artigo 6º vai falar da maternidade. Aqui nesse mnemônico a gente não consegue ver o transporte, mas a Dilma sem PTT, esse T é trabalho e o outro T é transporte. Ele é mais completo. Depois eu vou poder colocar, ou então eu vou deixar aí no texto para os senhores. Gostaram? Falando nisso? Vocês querem que eu fale da Dilma ou do Assis? De quem vocês querem que eu fale? Comenta aí. Vocês querem que eu fale de quem? E eu não vou falar mal. Tanto faz se é da Dilma ou se é do Assis, pelo amor de Deus. Hein? Eu vou colocar aqui o artigo 5º da Constituição Federal para que a gente possa pegar agora esses incisos. Os incisos que eu julgo mais importante nesse primeiro momento. Os incisos que eu julgo mais importante nesse primeiro momento. Então aqui olha só, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Aqui eu tenho o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. Professor, é importante saber o artigo 5º? É tão importante que eu acho que isso deveria dar lá no ensino fundamental. No ensino fundamental, que a minha época era da 5ª à 8ª série, eu acho que as pessoas já deveriam estudar a Constituição Federal. Por quê? Porque ela é a nossa carta magna, ela está no topo da pirâmide de Rankels. Todo mundo, toda lei complementar, lei ordinária, portaria, norma, decreto, medida provisória, tudo que você ouve tem que estar em acordo com a Constituição Federal. Porque se não estiver em acordo com a Constituição Federal, o nome disso é infraconstitucional. Ele tem que sair rapidamente do ordenamento jurídico. Tem que estar. Eu não posso fazer hoje uma lei regulando sobre a tortura. Mas por que eu não posso, professor? Seria tão legal a gente torturar os homicidas, os estupradores. Seria tão legal, seria tão justo. Seria até legal, mas a Constituição não permite tortura. E se ela não permite, nenhuma lei complementar, medida provisória, o que for, pode chegar a estabelecer uma lei sobre tortura. Nós podemos torturar os estupradores cortando seus dedinhos, as suas orelhas e tirando cada dente. Eu sei que você queria isso, eu estou enxergando dentro dos teus olhos, mas não, abençoado, isso não pode. Por quê? Porque é infraconstitucional. Vamos seguir. Olha só o nosso inciso de número 1. Nosso inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. É óbvio que eu já expliquei para os senhores a diferença de igualdade material e igualdade formal. E aqui eu gostaria de colocar essa igualdade agora. Vamos ver as duas igualdades, tanto a formal quanto a material. Vamos na igualdade formal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Vamos lá. Se você está no trabalho e você ganha 10 mil reais por mês porque você é diretor executivo, se tiver uma mulher no seu trabalho que ela também é diretora executiva, ela vai ganhar os mesmos 10 mil que você, porque homens e mulheres são iguais perante a lei. Não vai ter diferença. A diferença vai ter no know-how.
A diferença vai ter no conhecimento que cada um tem. De repente você tem um pós-doutorado e ela tem um mestrado. Então você vai ganhar 30% a mais e ela vai ganhar 15% a mais. Aí vai de cada empresa. Mas se pegar um diretor executivo e uma diretora executiva, sendo homem e mulher, ambos vão ganhar o mesmo salário. Mas por que o homem tem que se alistar e servir de forma obrigatória e a mulher não, já que homens e mulheres são iguais perante a lei? Justamente por a igualdade formal e igualdade material. Se a mulher quiser, ela vai lá, vai dar o nome, vai se alistar e vai servir. Mas ela não tem a obrigatoriedade, em contrapartida, os homens têm essa obrigatoriedade. A questão de paternidade e maternidade, que foi um exemplo que eu já falei para os senhores, então é aí que a gente consegue ver a igualdade material e a igualdade formal. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Senão em virtude da lei. O que é importante aqui? O que você tem que saber aqui? Que só vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude da lei. Vou dar um exemplo aqui. Você está andando na rua sem camisa e passa ali um policial militar e fala: cidadão, coloca a sua blusa aí. Aí você vira para ele e vai falar que assim, mas qual é a lei que proíbe? Qual é a lei que proíbe que eu não possa fazer isso, que eu não possa andar sem blusa? Se não tiver nenhuma lei estabelecendo que você não pode fazer, então você pode andar perfeitamente sem blusa. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Quem te obriga a isso é a lei. Se estiver na lei que você é obrigado a andar por uma blusa, então você vai ter que andar por uma blusa porque a lei fala. Mas se a lei não diz que você não pode, então você pode perfeitamente andar sem a blusa. Agora nós vamos para o inciso 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E aqui eu já abro a primeira aspa da nossa aula para dizer: existe direito absoluto no Brasil? Existe algum direito absoluto no Brasil? O direito à vida é um direito absoluto? Eu vou deixar aqui você pensar. Direito à vida é um direito absoluto? Existe algum direito absoluto? Já te respondendo, não. Não existe nenhum direito absoluto no nosso ordenamento jurídico. Não existe. Por que não existe, professor? O direito à vida ele é absoluto. O direito à vida é absoluto. Mas lá no artigo 23 do Código Penal fala sobre as excludentes de ilicitude. E uma das excludentes de ilicitude é a legítima defesa própria de outrem. A outra excludente da ilicitude é o estado de necessidade. Nós sabemos que quando uma mulher é estuprada e ela engravida, ela tem o direito, a opção de poder ou não querer ter o filho. Então ela pode cometer o aborto. E aborto é um crime contra a vida. Mas ela pode fazer o aborto. Se o filho dela nasceu com problemas sem desenvolvimento cerebral, anencefalo, ela pode também fazer o aborto. Então o direito à vida ele não é absoluto. O direito à vida não é absoluto. Então o que o seu examinador gosta de fazer? Ele gosta de pegar e colocar algum desses direitos, sabendo que você estudou e sabe que o direito à vida não é absoluto, porque a Constituição Federal fala que em caso de guerra declarada é permitido a morte por fuzilamento. Ele gosta de falar que assim, em caso de guerra declarada é permitida a tortura. Em caso de guerra declarada é permitido a tortura. E eu te pergunto, isso está certo? Claro que não. A tortura, ela não está prevista em nenhum lugar na lei dizendo que pode ter. Por que o direito à vida não é absoluto? Porque a própria lei, o próprio ordenamento jurídico, ele fala suas exceções. O próprio ordenamento jurídico fala suas exceções. Porque, por exemplo, eu vou pegar o direito penal. Nós adotamos a teoria tripartite, ou seja, todo crime tem que ser fato típico, ilícito e culpável.
Todo crime tem que ser fato típico, ilícito e culpável. Se cair qualquer um desses três, seja fato típico, seja ilicitude, seja culpável, não é crime. Não há crime. Se eu não agir com dolo ou culpa, vai cair o fato típico, não há crime. Se não teve resultado, se não teve nexo causal, vai cortar o fato típico que não há crime. Se eu não tinha potencial consciência da ilicitude, vai cortar a culpabilidade, então não há crime. E se eu matei alguém para defender a minha vida, se eu matei alguém para defender a vida de outrem, o artigo 23 do Código Penal vai excluir a ilicitude. Se não tem ilicitude, não tem crime. Então a própria lei estabelece quando isso pode ocorrer. Então o direito não é absoluto porque a própria lei estabelece. No caso do inciso 3, a lei não estabelece. Pô, professor, então é absoluto? Seria como se fosse, mas não podemos falar dessa forma. Não podemos falar dessa forma. Mas como a lei não prevê nenhuma hipótese de tortura, até pelos tratados internacionais da qual o Brasil é signatário, então não pode ter tortura, nem tratamento desumano, nem degradante em qualquer ocasião no Brasil. Vamos pular agora lá para o inciso 8º, lá para o nosso inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo, olha isso aqui é muito importante, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal, a todos os imposta a recusar-se a cumprir, aí ele vai recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Professor, agora eu não entendi nada. Ninguém então vai ser privado por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar, e caso ele invoque, então ele tem que prestar alguma coisa alternativa? Sim, é mais ou menos por aí. Vamos lá. Eu faço parte de uma religião que ela não permite que eu trabalhe aos finais de semana, sábado e domingo. Sábado e domingo eu tenho que estar disposto a essa religião. Quando eu vou me alistar, que é algo obrigatório para os homens, eu vou me alistar, eu posso chegar lá e falar que eu não quero servir porque eu faço parte dessa religião. Aí olha lá o que fala, olha o nosso início. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar. Então o que eu fiz aqui? Eu invoquei a minha crença religiosa. Eu invoquei, olha, eu não quero servir porque eu faço parte de uma religião que eu não posso trabalhar nem sábado nem domingo. Como vocês sabem, os militares concorrem à escala, os militares fazem manobras, então eles trabalham também aos sábados ou aos domingos. Então, se eu invocar, eu não sou obrigado a fazer aquilo. Eu não sou mais obrigado porque eu invoquei. Mas nesse caso, se eu invoquei para eu me eximir-se de uma obrigação legal, veja que você se alistar é uma obrigação legal, se eu invoquei, ele vai colocar automaticamente uma prestação alternativa. Ele vai virar beleza então você vai trabalhar, então você vai prestar essa alternativa lá numa creche, de segunda a sexta. Aí nesse caso eu não posso mais me negar, aí eu vou ter que cumprir. Entenderam? Se eu pegar e me negar a servir, se eu invocar por motivo da minha religião, por motivo de política, por motivo filosófica, então eu vou me eximir de fazer essa obrigação legal. Tem que ser uma obrigação legal. Se ele colocar lá algo que não é uma obrigação legal, não está valendo. Tem que ser uma obrigação legal, como um exemplo que eu estou dando de poder servir, no caso dos conscritos, ou como nós conhecemos dos recrutas, de servir ali durante um ano, serviço obrigatório. Eu posso não servir por eu invocar o fato de eu ser religioso, mas se ele colocar uma prestação alternativa, o exemplo que eu dei aqui de poder trabalhar na creche de segunda a sexta, eu vou fazer. Por quê? Porque nesse caso não está ferindo a minha parte religiosa. Nesse caso não está ferindo, porque se a minha parte religiosa fala que eu não posso trabalhar sábado e domingo e trabalhar na creche de segunda a sexta, então nesse caso aqui eu vou ter que cumprir. Entenderam? Nós vamos agora para o inciso 11. Para o inciso 11, e aqui cai demais em concurso. Aqui
cai demais em concurso. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem consentimento do morador, salvo, olha aqui, quando vem essas palavras salvo, é onde você tem que prestar atenção. Por quê? Porque ele está dizendo uma coisa, mas ele está falando, isso tudo vai acontecer, salvo por causa disso. Então esse por causa disso você tem que saber. Porque o que o teu examinador vai te perguntar na prova? O por causa disso. Ele vai querer saber a exceção, ele não vai querer saber a regra. Salvo em caso de quê? De flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então a sua casa, ela é um asilo inviolável. Ninguém pode entrar na sua casa. Quais são os únicos motivos que uma pessoa pode entrar na sua casa? O primeiro, pelo seu consentimento. Se você, a qualquer momento, permitir que uma pessoa entre na sua casa, está o policial militar na porta da sua casa, durante o dia, durante a tarde, durante a noite, durante a madrugada, e ele fala assim para você, eu posso entrar para revistar a sua casa? E você fala assim, você pode. Então ele já não está indo em desacordo o que diz o inciso 11. Por quê? Porque ele tem o seu consentimento. Agora, se esse mesmo policial está na porta da sua casa sem uma determinação judicial, não é para prestar socorro, não é em caso de desastre, não é em flagrante delito, ele não vai poder entrar na sua casa se você falar que ele não pode. Ah, professor, mas eu já ouvi tantos casos lá aqui na comunidade que, olha só, existe o mundo do ser e o mundo do deve ser. A gente não pode confundir, a filosofia já explica isso. Ah, deveria ser assim, mas é assim. Vamos se ater só ao que diz a lei, porque a lei, porque no teu concurso ele vai te perguntar o que está na lei. Ele vai perguntar o que está aqui, vai perguntar o que está no inciso 11. Então, qual é o primeiro motivo que eu posso entrar na sua casa? Através do seu consentimento. Ou então, em caso de flagrante delito, o policial está numa perseguição ao marginal, ele pula a casa e vai para dentro da casa. Então o policial pode sim pular aquela casa, porque ele está no flagrante delito, ele pegou ali naquele momento, ele pode adentrar naquela casa sem o consentimento do morador, porque ele está diante de um flagrante delito. Assim de um desastre, né? Assim para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, durante o dia, horário crepúsculo, durante a noite, mesmo com determinação judicial, não pode. É por isso que vocês veem essa notícia nos jornais, nas grandes mídias, vendo que a Polícia Federal foi na casa de A, de B, de C, às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, ele amanheceu na casa, porque ele não pode ir à noite, ele não pode ir à noite, ele só pode ir durante o dia com determinação judicial. Então esses são os casos que vocês têm que gravar, saber que a casa é um asilo inviolável e ninguém nela pode penetrar ninguém nela pode entrar, ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Ou seja, com o consentimento do morador, a pessoa pode entrar. Salvo, sem o consentimento do morador, tem as exceções. Quais são? Em flagrante delito, em caso de desastre, para poder prestar socorro, ou durante o dia com uma determinação judicial. A sua bancadora colocar que durante a noite, com uma determinação judicial, o policial entrou para cumprir o mandato de busca e apreensão. Isso pode? Não, não pode. Isso vai cair numa coisa que lá no processo penal nos ensina, que fala sobre a teoria da árvore envenenada. Teoria da árvore envenenada. O que é teoria da árvore envenenada? É quando um único fruto envenenado envenena toda a árvore. É quando que através de uma prova ilícita, obtida de forma ilícita, ela vai envenenar todo o processo. Todo o processo. Então, se o policial está no mandato de busca e apreensão, ele entra na sua casa sem o seu consentimento, ele não tem uma ordem judicial, não é caso de flagrante delito, não é desastre, não é para prestar socorro, ele encontra algo que vai te incriminar, que vai te ligar ao tráfico de droga, ele vai chegar lá na delegacia, o delegado vai dar andamento ao inquérito policial, o inquérito policial
vai chegar, vai dar para o Ministério Público, o promotor vai oferecer a denúncia ao juiz, o juiz vai aceitar e vai instaurar ali o processo contra você. Quando o teu advogado ou defensor público obter a informação que aquela prova que te incriminou foi obtida de uma forma ilícita, todo aquele processo vai ter que ser arquivado, vai ter que ser jogado por terra e você vai ter que ser posto imediatamente em liberdade. Você, se estiver preso, vai ter que ser posto imediatamente em liberdade. Então preste muita atenção que isso aqui é muito importante. Aqui nós temos o nosso inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Olha o que eu expliquei para vocês, salvo no último caso. Qual é o último caso? Comunicações telefônicas. Esse aqui é o último caso. Por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O que é isso? É o famoso grampo telefônico. Como é que eu posso colocar um grampo telefônico? Através de uma ordem judicial, se tiver em caso de investigação criminal ou instrução processual penal. É a única hipótese que tem. Então nós vimos que a correspondência, as correspondências, as comunicações telegráficas e as comunicações telefônicas, elas são invioláveis, salvo as comunicações telefônicas por ordem judicial naquela hipótese de investigação criminal ou durante a instrução processual penal. Então o que ele vai te cobrar na prova? Se teve ou não a ordem judicial. Novamente, se não teve a ordem judicial, se não é por uma ordem judicial para a investigação criminal ou processual, nesse caso é uma prova ilícita. Se é uma prova ilícita, teoria da árvore envenenada. Vai envenenar todo o processo. E por fim, nós vamos ver aqui o artigo 15. Para nós encerrarmos agora o nosso vídeo, nós vamos ver o nosso artigo, o nosso inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Talvez vocês já ouviram assim: eu tenho o direito de ir e vir. Não é só o direito de ir e vir, é o direito de ir, de vir e de permanecer. O que é o direito de locomoção? Aqui é o direito de locomoção, é o direito de ir, de vir e de permanecer. É livre, vamos lá, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Então, em tempo de paz é livre o direito de locomoção. Na sua prova pode falar que é livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo. Está certo? Isso aqui estaria certo? Estaria? Ah, professor, estaria certo se a sua questão chegar e te perguntar que é livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo. Está errado, somente em tempo de paz. Então a tua banca, as bancas gostam de quê? De fazer essa pergunta. É livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo? Não é em qualquer tempo, é somente em tempo de paz. Por quê, professor? Se tiver em tempo de guerra. Se tiver em tempo de guerra, além da pena de morte que nós vamos ter por fuzilamento, pode ter um cerceamento no seu direito de locomoção. Pode estabelecer que você ande na rua até às 3 horas. No caso da pandemia, nós tivemos aqui uma grande pandemia, vocês sabem muito bem, também pode ser restringido o seu direito de locomoção, entenderam? Então fique atento nessas pegadinhas. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou sair com os seus bens. E aqui
queridos alunos, queridos concurseiros, nós encerramos esse tópico sobre o artigo 5º. Nós falamos de alguns incisos, nós explicamos um pouco sobre a igualdade material, sobre a igualdade formal. E isso, nós esgotamos assuntos? Não esgotamos assuntos. Hoje nós fizemos de uma forma diferente. Vocês sabem que os meus vídeos normalmente ali é sobre um quadro. Eu gosto de rabiscar no quadro, eu gosto da interação, eu gosto de olhar dentro dos seus olhos, conversar com você, mas hoje eu trouxe uma forma diferente, né? Nós temos que nos adaptarmos à tecnologia, nós temos que avançarmos, então aqui é uma forma diferente que eu ofereço a vocês esse conhecimento para que vocês saibam o que é o artigo 5º, o que é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, o que é a igualdade material, o que é a igualdade formal. Nós vimos aqui sobre o asilo, que é inviolável sem o consentimento do morador, nós vimos as regras, nós vimos a exceção nessa aula que foi muito rápida, foi muito objetiva e foi muito direta. Então eu encerro aqui e mostrando que eu sempre mostro, ó, PRO Concursos, para que juntos possamos voar alto. Voe alto, querido concurseiro. Fui!